Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais do Brasil e do mundo. Vamos às principais notícias que os jornais gritam em suas manchetes. O Globo. Está aí o Globo. A agência de risco eleva a classificação do Brasil e elogia a reforma tributária. Não pense que essa elevação, ela é importante, levou o Brasil à primeira divisão. Não, ainda está lá embaixo, vai ter que subir muitos degraus para atingir um grau perto da excelência, mas já é uma promessa. Standard & Poor's, chegou minha rinite, melhora, meu Deus do céu, nas perspectivas de crescimento econômico do país. A agência de risco Standard & Poor's elevou a classificação do Brasil de BB menos para BB. BB menos para BB. Há dois níveis do grau de investimento. Principal chancela do mercado internacional a orientar investidores sobre o baixo risco de um país não honrar seus compromissos. Aí fala do relatório, elogia a aprovação da reforma tributária, diz o seguinte, avalia que as perspectivas de crescimento do país estão melhores, ainda que, entre aspas, moderadamente fracas. Economistas ressaltam a boa notícia, mas ponderam que a Standard & Poor's se igualou agora a outras agências na avaliação brasileira e que o grau de investimento ainda está longe. Pronto. É uma notícia boa, né? Estamos terminando este ano de 2023 com promessas na economia, com uma reforma tributária que a gente não sabe exatamente no que vai dar, mas que tem todos os ingredientes positivos de uma legislação moderna que, bem aplicada, sem politicagem, sem vários, etc., pode resultar numa transparência e num aumento de produtividade no Brasil. Estamos chegando tarde nessa tributação que tem IVA, etc., né? Mas estamos chegando. Agora, a implantação vai ser lenta, vai demorar 5, 6 anos, vai ter contratempos, vão achar defeitos que, em teoria, não foram vistos na elaboração do tributo, algumas áreas vão se sentir atingidas, então isso vai ser solucionado. Não se resolve uma coisa desse tipo, por mais eficiente que sejam os técnicos e a própria legislação, não se resolve em um minuto. É uma coisa difícil, delicada, até porque é feita em pleno voo de um outro sistema que predominou durante muitos anos e é um sistema complicado, um sistema que transformou o Brasil num hospício tributário. Olha, hoje às 9 horas da manhã, o Lula faz uma reunião ministerial. Se todos os ministros
forem falar 10 minutos sobre suas pastas, são 39, né, 40, já não sei quantas são, isso vai levar um tempão, vai ser um horror. Acho que ninguém vai falar muito, porque senão o sono se abaterá sobre os senhores ministros. Bom, aqui entre nós, gente, sem querer agredir nem nada, não tem muita coisa para ser falada. Esse primeiro ano é um ano que a gente tem que compreender que é um ano de estrutura, é um ano de reestruturar, de adaptar, de costurar, um ano em que o PT se deitou na cama do Centrão, etc, etc, etc. Então, não vai aparecer muita coisa, mas é sempre interessante que o governo mostre alguma eficiência. Aliás, a Veja desta semana tem uma entrevista do Aécio Neves, que renasce na cúpula do PSDB, diz que não quer nada e tal, mas nas entrelinhas está lá o desejo dele de uma ampla participação na política. Aí eu vou dizer, não foi ele que disse que gostaria de ser candidato a presidente da República, ele não ganhou por pouco, 3% dos votos, etc, etc. Ele diz, não fala que o PT está aliado ao Centrão, ele diz com todas as letras que o PT é o Centrão. O Aécio Neves, que o PT é o Centrão. Está nas páginas amarelas da última Veja. Aqui, Lula deve excluir de indulto condenados pelo 8 de janeiro e por crimes contra a mulher. Tem um indulto, perdão presidencial não será estendido ainda a membros de organizações criminosas e a quem cometeu crimes de preconceito ambiental. Tá aí, Congresso aprova a LDO com déficit fiscal zero e 48 bi em emendas. Propostas orçamentárias de 2024, proposta orçamentária de 2024 prevê que 37 bilhões de emendas sejam de execução obrigatória. Líder do governo, líder do governo diz que Lula vetará esse trecho. Qual o grande problema das emendas? Essas emendas que são distribuídas, é dinheiro distribuído para deputados e senadores, eles aplicam em obras, enfim, nas suas zonas eleitorais. Isso não é roubo, eu acho uma distorção da democracia. E uma distorção administrativa. Por quê? É simples. Você tem um país imenso, né? Você tem regiões que abrangem diversos municípios e tal, e vem um deputado, tem uma verba e faz aplicação na sua região eleitoral. Constrói um hospital ali. Esse hospital deveria ser produto, digamos, de uma análise regional envolvendo outros municípios, envolvendo uma região completa, ou seja, produto de planejamento. Assim você tem escolas que não são, pode até ser produto de planejamento daquela cidade, mas o país é grande, o país teria que obedecer um planejamento global, você não pode planejar para uma cidade, a não ser buraco de rua, essas coisas. Mas quando você fala em hospitais, política de educação, etc., etc., você tem que contemplar um objetivo maior, né, que traz embutido dentro de si um planejamento mais amplo, regional. E aí, na verdade, o deputado acaba escolhendo
eu friso que não é corrupção, é uma distorção da democracia, o deputado acaba escolhendo a obra, a colocação desse dinheiro em projetos do seu interesse político eleitoral, que não tem nada a ver, geralmente não tem nada a ver com os interesses regionais brasileiros, com os interesses brasileiros. É essa a grande... É o atraso, é o atraso. Essas emendas são o atraso. Emendas igual a atraso. Tá aí. Agora, eles exigem criar um sistema em que o governo se obriga a conceder, o governo vai lá, quando tenta controlar, eles dão uma brecada nas votações, né, que servem de sinal amarelo para o governo. Se demorar muito, o governo leva uma lambada, tem um projeto, alguma coisa rejeitada, enfim. O Congresso foi assumindo e assumiu a administração do país, inclusive a liberação das verbas. E todo mundo sabe que onde está o dinheiro, está o poder. Bom, tem uma foto aqui que a gente parece uma foto artística, né? É uma foto artística. É o vulcão, né, que entrou em erupção na Islândia, perto da capital Reykjavik. Veja que espetáculo, né? Veja que espetáculo. E veja que fotografia maravilhosa. As cores, né, emanadas desse mistério que são os vulcões. O homem ainda não conseguiu dominar estudos, não conseguiu determinar exatamente como funcionam os vulcões. Então a gente tem mais ou menos, esse vulcão avisou, houve tremores de terra, a área foi evacuada. Ora, moradores da península de Reykjanes, na Islândia, reúnem-se para observar a erupção de um vulcão que começou segunda-feira, colorindo o céu de laranja e cobrindo a região de lava. Apesar de aparentemente ter diminuído sua potência ontem, o vulcão desperta temor. Não é uma erupção turística, alertaram as autoridades. A Islândia é um país muito pequeno e isso se faz sentir gravemente até na economia do país. A aviação é atingida, enfim, mas produz fotos muito bonitas como esta que você está vendo. Está aí, ó. Bom, tá aí o globo. Olha a Vera Magalhães. A Vera, de vez em quando, é durona. Haddad chega ao Natal como o bom menino do mercado. É o título do artigo dela. A Zeina Latif, né, com a sua sapiência, vem com a criminalidade também penaliza a economia. Deixa eu ver. PF prende 5 de milícia que extorquia dinheiro até de obra pública no Rio. Nova operação da PF e do MP do Rio prendeu 5 membros da milícia liderada por Zinho. Investigação mostra que o grupo cobrava taxa em obras de construção civil na Zona Oeste. Tem uma observação aqui, uma análise que eu achei interessante. Para em torno de Lula, a aventura militar seria o fim de Maduro. Comitiva de mediadores do conflito entre Venezuela e Guiana crê que venezuelano recuou ao ver o risco para o seu governo. Apesar de ele perder a guerra que tem
para um país que tem 4 mil soldados, enquanto ele tem 135 mil, pelo menos, né, seria divertido. Falando em guerra, com licença, esse calor, falando em guerra, a Ucrânia continua em guerra com a Rússia. E agora o Putin, de repente, começa a falar em acordo, em reunião com Zelensky. O que é isso? Eu vi um monte de opiniões, um panorama, uma somatória dessas opiniões que variam para aqui e para ali. O Zelensky está enfraquecido. O Zelensky está enfraquecido. Essa tal ofensiva que ele ia fazer, paga pela Europa e pelos Estados Unidos, armas, dinheiro, etc., etc., não funcionou. O que aconteceu foi que, por causa de corrupção, Zelensky teve que demitir o seu ministro da Defesa. Corrupção graça na Ucrânia. E é uma das coisas que os governos dos Estados Unidos e Europa exigem que a Ucrânia ponha fim. O governo Biden gostaria, a visão política internacional do governo Biden é de sustentar a Ucrânia contra a Rússia, é de reforçar a Ucrânia, é de mais armas, mais dinheiro para a Ucrânia. A Europa também pensa assim. Agora, esse pessoal começa a ficar cansado e começa a ser cobrado pelas suas populações, porque dinheiro que podia ser empregado lá dentro de cada país está sendo dado aos borbotões para a Ucrânia e nada acontece. É uma encrenca sem fim, porque o Zelensky não quer ceder território que a Rússia diz ser dela, ou que a Rússia quer acrescentar ao seu país, e o Putin não vai ceder. Na sua tentativa ele começou, se ele cede, ele cai, né? Tudo que ele falou da legitimidade da guerra, etc., etc. Você tem um impasse aí. E você tem um momento que o Zelensky está enfraquecido porque os republicanos opositores de Biden estão segurando o dinheiro que os Estados Unidos poderia dar à Ucrânia. Então, o Zelensky solta no meio de uma fala lá uma expressão que é ser traído pelo Ocidente e tal. É possível, é possível. Outra coisa, se ganha o Trump, que está liderando as pesquisas na eleição americana, a guerra acaba rapidamente, porque o Trump tem uma outra visão internacional, do jogo internacional, e acaba logo. Não tem muita expectativa, não é o que ele quer, não é por aí que caminha a política internacional do Trump. Quem lucrou, quem está lucrando? A China. A China compra petróleo mais barato da Rússia. A Rússia foi isolada pelo castigo imposto pelos Estados Unidos e pela Europa, né, por causa da invasão. A Rússia vende o seu petróleo e está estabelecendo com a China a compra, né, da indústria chinesa, a compra de produtos chineses. Então a China quietinha vai ganhando. Agora, quando acabar a guerra, um dia deve acabar, aí os problemas serão outros, serão entre a Rússia e a China. Dizem os observadores que a China vai cobrar o preço, vai chegar a hora que a China vai cobrar o preço. Então, é uma situação agora que
como o Zelensky está fraco, se afigura para uma negociação. Eu não sei o que eles vão negociar, ele não pode politicamente entregar territórios e a Rússia não pode parar uma invasão que ela justifica dizendo que os territórios pertencem historicamente a ela, blá, blá, blá. Israel também continua a guerra, com imensas dificuldades. Estados Unidos estão pressionando o Estado judeu por uma flexibilização na possibilidade de auxílio interno. A população palestina está sofrendo, né? A criança palestina, a criança israelense é a mesma coisa, né? Sofrem dos dois lados. Famílias estão sendo dizimadas, etc, etc. Israel anunciou que num bombardeio matou o chefe das aplicações financeiras do Hamas, está inundando túneis, tudo isso, e os bombardeios continuam. O ministro da Defesa, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, esteve lá, bateu um papo, provavelmente, certamente com recados do Biden para baixar um pouco a bola. Foi transferida para hoje uma proposta para o Conselho de Segurança, analisar mais uma vez a questão. Estavam tentando fazer um texto abrandado e colocando a culpa no terrorismo, para ver se os Estados Unidos não vetam. A perspectiva é que os Estados Unidos iam vetar, continuam defendendo Israel. Nós falamos no Trump e um estado colorado, né, os Estados Unidos têm estados que são verdadeiros países, têm uma grande autonomia. O estado do Colorado veta a candidatura Trump no estado. Não pode constar na cédula o nome de Trump. Bom, ele vai apelar ao Supremo e vamos ver como fica essa questão. Mas é um sinal chato para ele. É um sinal chato para ele. Por pouco, ele continua liderando as pesquisas nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos a eleição é indireta, você pode fazer uma pesquisa da soma de um e de outro. Já aconteceu isso, de o candidato derrotado ter mais votos no total que o candidato que venceu a eleição. O casal argentino por trás das redes de Milei. Bom, está comendo o pau na Argentina. A esquerda reagiu às primeiras medidas duras de Milei. Ele está cumprindo o roteiro que ele traçou, né? São medidas duras, fim de subsídios, etc, etc. Os preços sobem, né? Tem onde é que nós vamos parar? E a oposição de esquerda explorar isso. Ontem organizou lá um movimento de rua, bastante concorrido, e o noticiário saiu distorcido. Já uma amiga argentina me disse, olha, não é assim como publicou tal emissora. Ele não proibiu a manifestação, ele permite a manifestação, o Milei, mas ele diz o seguinte, piquete não, porque as pessoas que estão fazendo a manifestação têm o direito de fazê-lo e as pessoas que querem ir trabalhar não podem ser impedidas por um piquete. É isso. Então, aí eles vão fazer identificação facial e tal, vão cortar nas questões sociais, vão punir as pessoas individualmente, quem tentar fazer piquete. Assim mesmo teve, viu? Pararam alguns trens, o centro de Buenos Aires ficou naturalmente emperrado pela massa humana que acorreu à demonstração. Ela já era esperada, ainda vamos ter muitas, porque
no plano de Milei, né, e ele já disse isso com todas as letras, as coisas pioram muito, ou seja, o remédio é amargo para depois melhorar. Tem a notícia do vulcão aqui no Estadão. A Folha traz uma imagem aqui na primeira página, olha aqui, ó. Garimpo ilegal cerca aldeias e avança em território Nambiquara, super invadido em 2023. Está aqui, ó, uma escavadeira, olha a floresta. E esse pessoal não perdoa. A Folha também grita, né? A Standard & Poor's elevando a nota do Brasil. Inelegível no Colorado. Aí o Gonê começa a se movimentar, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, escolheu para seu gabinete nomes com histórico de combate à corrupção na política. O novo vice-procurador-geral eleitoral, no lugar do próprio Gonê, é Alexandre Espinosa, que atuou em investigações que atingiram lideranças do PT. Cada vez mais a gente vê sinais de que Sérgio Moro vai ser cassado, vai perder, não pelo que fez da Lava Jato, mas por manobras eleitorais, uso do poder econômico, etc., durante a sua eleição para senador, o que tudo indica vai elevá-lo à cassação. O PT já está preparando candidatos para substituir uma eventual eleição suplementar. Tem um negócio que eu quero te mostrar aqui, está aqui, ó. Olha o Gonê conversando com o Lula. Ó. Entreouvindo o procurador. Desenho feito a partir das fotos de Wilton Júnior e Gabriela Biló, do Estadão e Folha Press. Achei! Eu tinha mostrado ontem a cara do Gonê na hora que ele estava olhando para o Lula, um pouco desse olhar estupefato. Está aí. O Gonê tem que medir as palavras, o Lula também, porque essa corporação que fica claramente a serviço do Brasil não tem nada com algo que possa ser prestado de obediência ao governo, por melhor que o governo se veja, né? O governo se vê como uma maravilha. E eu me lembro, num dos outros governos do Lula, um assessor dizendo: eu não sei porque 5% da população não torcem, não estão apoiando o governo Lula. Naquela época o Lula estava com uma popularidade incrível. Eu não sei por que se o governo está tão bom. Se acham, sempre se acham. Igual a Bolsonaro, editorial da Folha, ao contrário do que fez no passado, Lula ignora a lista e escolhe Gonê, que assume por afinidade. Está aí a Folha fazendo suas advertências. A primeira-dama Rosângela da Silva Janja, durante cerimônia no Palácio do Planalto. A Janja agora está em evidência. O Lula até falou um palavrão para defender a Janja, diz que ela é um ente político, um agente político. Decisões sobre atos de poderes devem ir para plenário. Janja critica Elon Musk e fala em processar o X, antigo Twitter, após conta na rede ser invadida.
Moraes dá liberdade provisória a mais 46 presos do 8 de janeiro. Esses processos do 8 de janeiro, da maneira que são conduzidas pelo Supremo, meu Deus do céu, Supremo está criando uma nova ciência do direito. Há alguém que diz, não, é para o bem, é para o bem. Não vale, não vale, tem que obedecer à Constituição. Olha, o Tarcísio sinaliza para não apoiar Nunes e repete frase de Madagascar. Governo defende aumento do transporte, admite problemas na segurança e se compara a pinguim de filme. Aí tem uma foto lindíssima da Atena se filia ao PSB de Alckmin e Tabata e pela quinta vez ensaia disputar uma eleição. Ele é provável candidato a vice-prefeito na chapa de Tabata do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Lira indica preocupação com inteligência artificial. Já estamos, né? Em livro, Nicolas Ferreira elege bichos papões progressistas em sua defesa do papel evangélico. Estados Unidos criam força-tarefa multinacional para proteger navios no Mar Vermelho. Estão sendo atacados pelos Houthis, né? Quase que indiscriminadamente. Esses Houthis são ligados ao Irã, né? E usam países que estão em situação péssima, né? Como base para os seus ataques. Está aqui, ó. É bancado pelo Irã, como o Teherã apoia o Hamas em sua guerra a Israel. Grupo em guerra civil desde 2014 é no Iêmen. Bom, deixa eu ver. Tribunal do Colorado quer proibir Trump e pronto. Eu acho que a gente já deu... e hoje começa a valer esse tal celular. Eu já coloquei no meu aparelho. Aplicativo para inutilizar celular desincentivará crimes, diz secretário. O aplicativo chama Celular Seguro, assim que você deve procurar na loja do seu telefone. É grátis. Entra no ar nesta quarta-feira, já entrou, está funcionando, não sei se bem. Bancos, telefônicas e plataformas aderem ao projeto. É toda uma explicação de como você deve agir na tentativa de inutilizar o aparelho que for roubado. Uma boa iniciativa se funcionar. Já veio tarde. Bom, aqui eu vou... Vamos ler quem está tomando cafezinho conosco. Antônio Pereira, Adriana Esmeralda, Luiz Lira, Peter Santiago, ou Peter, Márcio Reinoso, Marcel Lopes, Kleber Vassder, Paulo Petermelli, Jaime Monteiro, Enio Luiz, Almir Araújo, Sandoval Medeiros, Manuel Sá, Mirela de Brito, Rivaldo Macena, Henrique Martins, que está na Califórnia, nos Estados Unidos, e Rony Pacheco, de Curitibano, Santa Catarina. Pessoal, bom calor para quem está sofrendo calor no Brasil, acho que é o país inteiro. Até amanhã, e lembre-se, depois de tudo que você ouviu, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.